Esse tópico, ele é um pouquinho... Eu não vou falar que ele é um tópico muito complicado, na verdade ele não é, mas ele é um tópico que as pessoas elas costumam se divergir em opinião, tá? E eu tenho a minha opinião, eu vou dar a minha opinião aqui sobre esse tópico, que é justamente falar sobre testes unitários. Quem que deve fazer os testes unitários, né? Quem que trabalha com os testes unitários? É o desenvolvedor ou é o QA? E caso você aí não saiba o que é QA é a pessoa justamente que trabalha com testes dentro da empresa, né? E aí você fala assim, então por lógica, os testes unitários, eles são testes feitos pelo QA, porque são testes, correto? Então, eu não concordo com isso. Inclusive, existem algumas poucas empresas que pedem que você, QA, né, trabalhe com teste unitário. Só para que vocês saibam, eu nunca precisei necessariamente trabalhar com teste unitário, tirando, obviamente, né, fazer ali a parte de criação de iniciativa, garantir que os testes unitários estão sendo feitos, isso é parte do QA. Agora, desenvolver, né, teste unitário não foi algo que eu fiz no meu dia a dia. E eu vou explicar o porquê que isso é uma coisa boa. Aqui ele falou, estou em um processo seletivo, onde pedem que o QA faça teste unitário. Kelly, perfeito, então você, caraca, você caiu na live certa. O que acontece, tá? Eu vou falar aqui a minha opinião. E não necessariamente, tá? Você precisa ficar comentando isso lá na entrevista, quando você estiver fazendo na entrevista, tá bom? É assim, às vezes no requisito da vaga, pede que você saiba algum tipo de ferramenta de teste unitário ou peça para que você saiba teste unitário. Normalmente, quando vagas de QA colocam isso, elas estão considerando mais você entender para que serve os testes unitários e como eles funcionam. Por quê? Tem muito QA que às vezes não sabe para que serve o teste unitário ou como ele funciona. E você saber sobre isso é algo muito importante no dia a dia como QA. Porque você, como QA, tem que cobrar a empresa, né, ou melhor, cobrar o time de realizar esse tipo de processo, porque ele é um processo de qualidade, certo? Inclusive, os testes unitários ficam na base da pirâmide de teste por um motivo. Eles são os testes mais abundantes. E se você tem pouco teste unitário, isso é muito, muito ruim para a qualidade do produto que você está trabalhando, tá bom? Então, você trabalhando como QA, né, você participando dessa vaga, né, no caso desse processo seletivo, tudo bem, provavelmente eles colocaram esse requisito, não necessariamente falando que você vai fazer teste unitário, mas que você entenda. E também tem aquele caso, né? Tem muita gente que não faz ideia do que um QA faz dentro de um time, tá? Isso acontece com mais frequência do que deveria. Então, considerando isso, você tem que considerar também que a pessoa que às vezes fez o requisito, não necessariamente ela sabe o que ela tá pedindo. E às vezes ela tá pedindo basicamente para você entender de testes unitários, ou ela nem sabe que você tem outras coisas para fazer além de teste unitário. E agora eu vou falar o porquê, né, você, como QA, não tem que se preocupar, ou melhor, não deveria estar trabalhando fazendo testes unitários, tá? Como eu já mencionei, você precisa trabalhar junto com o seu processo de desenvolvimento de qualidade no time, né? Você também precisa trabalhar junto com os testes unitários, porque eles fazem parte da qualidade do código. Porém, existe um porém muito grande. Quem está desenvolvendo aquele código é o desenvolvedor. Quem precisa desenvolver com processos de qualidade, ou melhor, com estratégias de qualidade, é o desenvolvedor, porque ele está desenvolvendo. Você não vai pegar e desenvolver lá para ele, certo? Porque você é o QA e ele é o desenvolvedor, certo? Ele está ali para isso. E trabalhar com testes é algo, da mesma forma que ele está tentando, por exemplo, escrever o código mais limpo possível, ele precisa também, como posso falar, ele precisa também criar os testes unitários. Gente, isso é o mínimo que um desenvolvedor pode fazer, tá? Porque teste unitário não é algo novo para eles, tá bom? Não é algo novo para desenvolvedor. E se você está trabalhando num time onde os testes unitários não estão sendo desenvolvidos, nem pelo desenvolvedor e às vezes nem por você, isso é um grande problema. E por que eu acho que o QA ele não tem o menor sentido ele fazer os testes unitários? Porque os testes unitários são feitos em cima dos métodos criados, certo? Ele vai testar a unidade ali do código, ele vai testar literalmente as funções que ele criou, tá bom? Considerando isso, né, que você tá testando o próprio código que você fez, por que você acha que faz sentido, depois que o cara desenvolveu o código, ele passar para mim, para eu entrar no código dele, entender o que ele fez e aí sim fazer os testes unitários? Não faz muito sentido, né? Ah, Manny, mas poxa, a empresa ela tá sem teste unitário nenhum, a gente precisa crescer o teste unitário de todo jeito. Tudo bem, isso acontece também, né? Porque todo mundo quer tudo para amanhã. Só que não é assim que funciona. E mesmo que você entrar para fazer todos os testes unitários, né, para poder cobrir, vai ser um trampo absurdo. É muito mais fácil, né? Então, por exemplo, olha que legal.
Isso daqui é bem interessante, pessoal. Ao invés de você, como QA, tá trabalhando e querer colocar os seus. E querer fazer os testes unitários, que nem a empresa está fazendo, e que tal criar uma iniciativa, né? Fazer uma iniciativa dentro da sua empresa, né? Dentro do seu time, para fazer com que todo o código novo que saia precisa ter teste unitário. E dá para bloquear isso até mesmo pelo GitHub. Então todas as features novas ou as features alteradas vão ter que ter teste unitário obrigatoriamente, certo? E conforme o sistema for se alterando, né, for crescendo, vocês vão fazer uma cobertura de teste cada vez maior. E óbvio, toda feature que vocês trabalharem, que os desenvolvedores trabalharem, que forem updates, né, que forem alterações ali mesmo, né, os desenvolvedores eles podem adicionar os testes unitários para aquela parte do sistema, né? Isso vai acontecer de um dia para o outro? Não. Até porque se os devs não estão fazendo teste unitário até agora, significa que eles vão ter que aprender e também se acostumar a fazer isso. Mas galera, isso é uma coisa que o desenvolvedor tem que fazer. Vocês podem, inclusive, pegar livro de desenvolvimento, de teste unitário. Quando a gente está falando de teste unitário, a gente fala que o desenvolvedor desenvolve os testes unitários porque ele já está com a mão na massa. Não faz sentido que ficar fazendo isso. Mas eu posso para aprender, eu posso para tentar ajudar os desenvolvedores? Pode sim. Porém, sinceramente, eu acho que você tem muito mais coisa para fazer dentro de um time, né, como QA, para garantir a qualidade, que só você consegue fazer. No caso do teste unitário, né, e normalmente a gente tá falando sobre a área de QA, né, galera? A gente sabe que às vezes tem uma pessoa para 15 desenvolvedores, uma pessoa para 10 desenvolvedores, é muita coisa. Ao invés de você considerar fazer isso, né, testes unitários, considere trabalhar no processo do seu time, considere criar um planejamento de testes do roadmap do seu time ou de alguma feature que você tem que trabalhar. Considere aumentar o número de casos de teste. Considere criar uma automação end-to-end, ou até mesmo uma automação de integração ou de API. Com esses tipos de teste, você consegue cobrir muito mais coisa. É só você que vai fazer isso. Você vai ser o QA que vai fazer isso, ou os QAs vão fazer isso. E os QAs normalmente estão em minoria perto dos devs. É bem comum isso, até porque esse normalmente é o padrão aí das empresas. Se você não for o único. Então, até mesmo o teste manual, cara. Olha quanta coisa você tem que adicionar, né? Então entenda quanta coisa que você consegue realmente pensar, né? Quanta coisa que você consegue realmente adicionar para o time ao invés de você ficar fazendo testes unitários. Então, galera, quando vocês estiverem, assim, no caso, se vocês estiverem dentro de uma entrevista e falarem que você vai ter que fazer teste unitário, por algum motivo, seja o recrutador técnico ou seja alguém do time de desenvolvimento, provavelmente ele não sabe muito bem o que um QA faz, tá? Isso acontece bastante. E então, galera, levem bastante isso em consideração, tá? Você trabalhar com teste unitário é algo que pode acontecer na área de QA, pode. Eu tô na área já tem quase 10 anos, eu tenho mais de 9 anos de experiência e eu nunca precisei desenvolver testes unitários para o trabalho, tá bom? Então, se você tá desenvolvendo, é legal, pela experiência é ótimo, né? Você vai perder aí às vezes um medo de muitos QAs, tem muito QA que tem medo de teste unitário porque ele não sabe muito bem como funciona. Mas entenda que isso daí não é uma prática tão comum no mercado e nem deveria ser, na minha opinião.